Que o Eterno abençoe a sua vida grandiosamente, em nome do Senhor Jesus. Nesse dia de hoje, vamos falar um pouco sobre qual é a diferença de arrependimento para remorsos. Nos dias de hoje, vivemos um evangelho onde as pessoas elas estão na igreja, estão servindo a Deus, têm muita vontade de verdade de fazer a vontade de Deus, mas infelizmente muitos não conseguem se afirmar no evangelho. Vive como aquele ditado antigo dos crentes dos anos 70, 80, crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. E hoje é comum, no século XXI, temos esses tipos de pessoas no evangelho. Há pessoas que ela está na igreja, mas quando sai da igreja, vai para suas casas, é como se ela tivesse assumindo a vida real que ela realmente tem, né? Ela vai para a igreja, tipo assim, eu vou dar um exemplo. Existem muitos católicos que eles vão à missa no domingo pela manhã e quando saem da missa eles caem na bebedice, caem na farra, muitos caem até na prostituição. Então, na mente dele, ele já fez a obrigação, que é ir na missa e falar com Deus. Depois disso, ele vai fazer o que ele bem quer, entende. Porque na mentalidade dele, ele pensa assim: minha obrigação é ter ido lá, sabe? É aquele dever de casa que ele acha que deve ser feito. E no mundo evangélico acontece isso também. Pessoas que elas servem a Deus do jeito dela, né? E quando está na igreja é uma coisa, quando sai da igreja é outra. E para nós falar sobre isso, é preciso entender o que é que acontece muitas das vezes com essas pessoas. Porque quando ela vai para a igreja, aí você vê lá, aquela pessoa chora na presença de Deus, ela se emociona com a palavra, muitos até, quando o pastor faz o apelo para ir lá na frente, para se arrepender dos seus maus hábitos, elas vão. Enfim, naquele momento há toda uma emoção em prol da vida dela. Ela cai assim em uma realidade, ela toma um choque de realidade naquele momento e ela realmente resolve querer, a partir dali em diante, ser diferente. Mas, infelizmente, quando ela sai da igreja, ela encontra o primeiro problema. Às vezes é um filho que está nas drogas, o marido que tem um amante, é um problema que se levanta na vida financeira, enfim, sempre acontece alguma coisa e aí ela não suporta aquela situação e ela esquece que assumiu um compromisso com Deus e age da forma como ela bem quer, entende. E por que acontecem essas coisas? Isso acontece porque na realidade não houve naquela pessoa um verdadeiro arrependimento. Houve nela um remorso. E o que é um remorso? Um remorso é quando você, naquele momento que você estava ali no culto, na igreja, ou quando Deus ele usou alguém para falar com você, naquele exato momento, você se convenceu de que você está errada e ali você sente um forte desejo de mudar e você é levado a uma emoção muito grande e você toma aquilo para você, você começa a ver que você realmente está errado, que não era para você ter feito aquilo, que você tinha que mudar. E aí você até sai dali com aquela convicção de que você, a partir de agora em diante, vai ser nova criatura. Mas só que aquilo tudo ainda não é um arrependimento, é um remorso. E eu posso falar de uma pessoa da Bíblia que sentiu esse remorso. E o remorso, ele é algo muito perigoso, porque o remorso ele pode te levar até você se matar. Ele pode levar você a tirar a sua própria vida.
ou pode também fazer com que você ignore tudo que você conhece da palavra e você realmente se afaste, não queira mais conta com nada que se relaciona a Deus e viver uma vida do jeito que você bem quiser entender. Vamos falar de Judas Iscarió. Lembra de Judas Iscarió? Judas Iscarió, ele foi um dos discípulos de Cristo, né, que Jesus próprio escolheu. Porém, Judas Iscarió, ele manifestava algumas atitudes que só Jesus via, mas deixou ele ficar à vontade. Ele roubava a bolsa da oferta. Ele tinha às vezes atitude, como naquela passagem mesmo que você viu aquela mulher entrar na casa e levar o perfume para Jesus e ungir Jesus, né? E enxugar os seus pés com os seus cabelos. Você vê que ali ele dá uma interrogação. Que desperdício, quer dizer, ele estava com Cristo, ele via Jesus fazer tudo aquilo, então ele achou que aquilo ali era desnecessário, não precisava fazer tais coisas ali, embora Jesus estava gostando daquilo. Então ele começava a mostrar alguns índices de quem ele era, embora estava ali camuflado. E isso acontece muito com muitas pessoas hoje que estão dentro da igreja, estão camuflados, ainda não se arrependeram. Mas vamos ver a história de Judas. Então você vê que Judas, ele foi, né, fazendo essas pequenas bobagens ali no secreto e Jesus vendo tudo. Até que chegou o momento em que ele se decepcionou com Jesus, que essa foi a verdade, porque ele achava que Jesus ia ser alguém influente neste mundo terreno. Embora Jesus falava o tempo todo que ele era um ser espiritual, que o reino dele não era deste mundo. Todos os outros entenderam, mas ele não entendeu. Ele ainda acreditava que Jesus ia ser, né, alguém influente na política, alguém influente lá na cidade dele, e pelos milagres e prodígios que Jesus fazia, certamente aquele serviria como, vamos dizer assim, uma propaganda para que Jesus alcançasse aquilo que Judas, na cabeça dele, talvez desenhou. E nada disso aconteceu, nós sabemos. E o que houve? Jesus aí vai até ao Calvário e vai por conta de Judas, porque Judas assim o traiu Jesus. Na primeira oportunidade que ele teve, ele vendeu o nosso Cristo por 30 moedas de prata. Ali ele traiu definitivamente a Jesus. E o que foi que houve nessa traição dele? Ele sentiu logo após um remorso. Ele não sentiu arrependimento do que fez, ele sentiu um remorso. E aquele remorso levou ele a um extremo tão difícil que ele olhou para Jesus assim e viu que Jesus não merecia aquilo que ele fez. E ele, sem ter outra opção, ele se matou. Lembra quando eu disse que o remorso ele pode levar a pessoa a tirar a própria vida? E ele se matou. Mas diferente do remorso, vamos falar agora do arrependimento. Lembra da história de Davi, quando ele peca com Betseba? O que foi que aconteceu? O profeta Natan vem, fala com ele, e ele ali teve um verdadeiro arrependimento. E o arrependimento faz com que a pessoa mude completamente de vida, ela toma uma outra direção. Lembra de João Batista? Lá em Mateus 3,8, ele vai falar o quê? Produzir-vos frutos dignos de arrependimento. Então é eu e você que estamos na presença de Deus, é que temos que produzir fruto digno de arrependimento. E como vamos produzir esse fruto? É todos os dias nós mudamos algumas coisas nas nossas vidas. Todo dia eu e você precisamos mudar algumas coisas. Se hoje nós errou, amanhã já vamos errar menos. Se hoje nós falhou, amanhã já vamos falhar menos. Se hoje você fez algo que entristeceu o seu irmão, então você se arrepende daquilo e não faz mais. Porque o arrependimento, ele só é visto, isso é notado a partir do momento em que você deixa, em que você dá meia volta, em que você já não faz mais aquelas coisas. Que nesse dia de hoje você venha produzir fruto de arrependimento e que eu e você venha produzir, porque todos nós estamos passando por um processo e precisamos aderir a esse processo em nossas vidas e cada dia precisamos mudar um pouquinho mais, todos os dias, porque o Evangelho ele só vai ter um sentido na nossa vida se nós se arrepender. Se eu e você não se arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, nós estamos no Evangelho perdendo tempo. E poderia estar aí no mundo gastando a nossa vida, fazendo o que bem quer entender, porque ia ser muito mais lucro de que você estar no Evangelho, sabendo o que tem que fazer, o Espírito Santo já falou com você e você está negligenciando. Você vai ficar como Judas.